Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Estamos de volta aí com o programa O Melhor da Graça. Quem está falando aqui é o André Pimentel. Então vamos ler o versículo central dessa mensagem, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Uma é a glória do sol, e outro a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Meus amados irmãos, minha família da fé, predestinados, eleitos, estrelas de Papai Deus. Neste versículo que eu acabei de ler, há uma revelação e há também uma paz muito grande. A primeira revelação, e parece claro, é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Abençoados, eu comecei a perceber depois de algum tempo, nessa missão, isso que Deus projetou em meu coração, de congregar nele, somente nele, e não mais em templos, igrejas, em ministérios de 4 paredes. O Senhor passou a colocar algo que, na verdade, nem todos terão, o que é um privilégio para mim, e para outros talvez seja loucura. O fato de não estar mais com nenhum vínculo ministerial, isso nos torna uma pessoa diferente. Não é verdade? Pensa comigo, abençoado. Isso é um privilégio. Hoje, eu não frequento nenhuma igreja. Não estou filiado a ninguém, sendo orientado e dirigido por Deus. A dimensão onde me encontro, eu não tenho momentos para congregar. Congrego o tempo todo. Porém, nem todos terão essa autoridade de exercer a sua espiritualidade sendo de fato livre. E é disto que o texto bíblico que eu acabei de citar agora, que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, ele fala que uma é a glória do sol e outro é a glória da lua. E elas são diferentes. O sol e a lua são diferentes. E quando a Bíblia trata, dentro desse texto, essas figuras, ela fala sobre os luminares, ela está se referindo a algo ou a alguém em específico. Neste caso, dessa passagem, ela cita o sol, a lua e as estrelas. Eu passo então a perceber que o sol e a lua dividem o quê? Os nossos dias, como astro menor e astro maior. Isso aprendemos na escola, né? Posso dizer que cada um desses dois luminares pode ser representados como lei e graça. São os dois tempos que se dividem a história do ser humano, na lei e na graça. E se nós formos observarmos a lei e a graça, cada um teve uma glória. O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Cristo, afirmou isto lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que está se referindo isso aqui? A lei veio em glória. Mais um pouquinho na frente, no versículo 9, de 2 Coríntios capítulo 3, diz: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E hoje todos nós sabemos que estamos no ministério da justiça, a sua graça. E o texto que li lá no início diz que os dois ministérios foram importantes. Eles foram ministérios de glória. E o texto continua a nos informar que uma estrela difere em glória de outra estrela. Se nós, ao olharmos o céu durante a noite dos dias claros, nós vamos observar o quê? Milhares de estrelas no céu, não é verdade? E se você olhar, cada uma delas tem um brilho particular. O que difere em brilho uma estrela da outra é a distância que elas estão do Sol. Nesta analogia que eu estou fazendo aqui agora, eu estou informando para vocês que a estrela, ela difere uma da outra em relação ao seu brilho. E esse brilho tem a ver com a distância que estão do Sol. Então, dependendo da distância, umas brilham mais e outras menos. E mais uma vez eu lembro que quando a Bíblia trata essas figuras de linguagem, ela pode estar se referindo a algo ou a alguém em específico, ok? E há uma passagem que a Bíblia chama os filhos de Deus de estrelas, não tem? Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. E as estrelas cantam, abençoados? Claro que não, né?
Essa passagem está se referindo a você, que antes da fundação do mundo, você já estava na criação junto com o Pai. Depois, se você quiser conferir, e é bom, leia todo o texto aí de Jó, capítulo 38. Eu acho lindo, porque é justamente quando Deus pergunta a Jó sobre a fundação do mundo, ok? Então, se a Bíblia nos compara com uma estrela, ela está se referindo, ela está afirmando que cada uma destas estrelas tem um brilho diferente, uma glória diferente, uns mais acesas do que outras. Então, há diferenças entre uma estrela e outra. E o mais importante é notar que a Bíblia diz que mesmo as mais apagadas estão em uma glória, e que o brilho delas depende da distância que estão do Sol, que neste caso é o próprio Senhor. E o que causa o brilho é justamente a radiação solar. Ela reflete nas estrelas e retorna um brilho intenso ou não. E isso hoje entendemos que se dá através de quê? Do conhecimento. O conhecimento é a luz. O conhecimento é essa irradiação que bate nas estrelas. O brilho é o conhecimento. Paulo, inspirado por Cristo, mais uma vez, escreveu um lindo poema sobre o conhecimento. Está lá, Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, que eu faço questão de ler. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo sabia que os tesouros, a riqueza, era justamente a sabedoria, o conhecimento. Porque ele fala assim, quem compreendeu a mente do Senhor? Olha só que coisa tremenda. Então o conhecimento é o que difere uma estrela da outra, um filho do outro filho. E isto não vem de nós. Foi o próprio Senhor que posicionou cada estrela para brilhar na intensidade certa. Por esta razão que hoje o meu entendimento sobre o assunto de estar participando de um hall de membros tem a ver com esse brilho. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que me automotivo. Eu estou sempre aqui na Mídia Graça Pura falando das coisas do Senhor. Às vezes, durante as horas do meu dia, eu me pego falando com alguém do amor de Deus e da sua graça. Porém, também, eu não posso achar que todos têm que ser e que serão iguais a mim. Porque tem pessoas ou irmãos nossos que precisarão durante a vida toda tendo alguém sob a sua tutela, tendo alguém que lhe dirige os passos, que lhe fale o que ela tem que fazer. Tem pessoas que precisam ser estimuladas a entender e a buscar o Senhor e o seu conhecimento. Talvez sejam irmãos que necessitam dessas 2 horinhas por semana para ouvirem uma palavra que fale alguma coisa espiritual. E para onde esses irmãos vão? Para dentro das igrejas de 4 paredes, porque somente ali conseguirão enxergar alguns palmos à frente. Tem irmãos que precisam ser alimentados pelo medo de perder. Eles estão estimulados pelo medo, ou seja, exercem a espiritualidade sendo quase que forçados a isso. Abençoados, eu falo isso por mim, experiência própria. Eu vejo pessoas que ao meu lado que abraçaram essa visão de não congregar mais, porém estas pessoas não têm uma motivação que as faz buscar as coisas espirituais. E eu não vejo isso distante não, abençoado. Eu vejo isso dentro do meu lar. Dentro do meu lar, eu tenho que ficar estimulando um, estimulando o outro. Já tem um que já se autoestimula para buscar as coisas espirituais. Porque todos aqui na minha casa abraçaram essa ideia comigo. E hoje eu também vejo muitas pessoas que já estão dentro dessa visão que usam isto para afrontar muitos irmãos. E hoje o Senhor passa para mim essa revelação. E foi quando eu olhei para dentro do meu lar, eu vi essa diferença clara. Por isso que lá o texto diz que há estrelas em glórias diferentes. Há estrelas com brilhos diferentes. Por isso que tem irmãos que não serão iguais aos outros. E que temos que respeitar isto, pois o próprio Senhor quis assim. Eu já vi, abençoado, por mais que eu me esforce em falar que existe uma maneira melhor
com mais qualidade de se congregar, muitos não terão este privilégio. Porque estar livre é um privilégio. Ser um automotivador de si mesmo, isso não é para qualquer um. Abençoados, e também aqui eu não quero dizer que o brilho que está na minha vida é maior que o seu. Não, talvez seja até menor, porque se tiver menor, com certeza eu estou mais distante. Ou seja, o Senhor me preparou para ir mais distante, porque Ele já sabia até onde eu iria chegar. Eu não tenho mais brilho que você. Talvez você esteja mais perto do Senhor. Mas hoje, pelo menos, o Senhor me revela que nem todos alcançarão este conhecimento, porque cada um está em uma glória, e que temos que ter respeito por aqueles que ainda não alcançaram essa posição e talvez nunca alcance, e que tenho que respeitar a posição dos meus irmãos, que como eu não teríamos brilho se não fosse o sol da justiça brilhar sobre as nossas vidas, independentemente de esforços humanos. O brilho não é nosso. Essa é a graça. Entender as posições que cada estrela está em relação ao sol, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apostolado é conduzir em paz, em gozo e alegria, que a partir de hoje você está livre de qualquer sistema religioso desses aí, porém respeitando como posição dentro desse universo de estrelas. Graça e paz. Descontamine-se. Graça pura. Programa O Melhor da Graça, com André Pimentel. Vai ao ar às 23 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Vivendo a liberdade.